Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, é bem incômodo, mas super necessário. Essa mania de romantizar a pobreza, sabe? De transformar a miséria numa história de resiliência que, no fundo, serve para manter tudo do jeitinho que tá. Para começar, vamos pensar juntos. Quantas vezes a gente já não viu a pobreza ser vendida como uma história de força, de superação? Tá em todo lugar, né? Em reportagens, filmes, até naquelas conversas do dia a dia. Virou quase um gênero, essa narrativa. Pois é, e é aí que o buraco é mais embaixo. Porque ao aplaudir essa força de quem sobrevive, será que a gente não está, na verdade, fechando os olhos para a injustiça que obriga a pessoa a ter essa força toda? Essa é a pergunta-chave que a gente vai investigar aqui. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso? O nosso primeiro ponto é justamente esse: desconstruir essa ideia de que passar necessidade é de alguma forma uma coisa nobre, uma virtude. A ideia central é essa aqui, ó. Romantização da pobreza. E olha, não é sobre desvalorizar o esforço de ninguém de forma alguma. A questão é entender como essa história contada de um jeito bonito serve de embalagem para esconder a causa real do problema, que são as falhas do sistema. E a gente vê essas histórias o tempo todo. Criança estudando na luz do poste, trabalhador com 3 empregos para sobreviver, mãe andando quilômetros por água. Tudo isso vira um show de inspiração. Só que o ponto principal é que essas pessoas não deveriam nem ter que passar por isso para começo de conversa. E olha só que forte essa citação. É a voz de quem viveu isso na pele. O Matheus Moreira, que estudou 8 anos sem luz para passar em medicina, ele recusa esse rótulo de herói. Ele não está pedindo aplauso. O que ele quer é que ninguém mais precise passar pelo mesmo sofrimento que ele passou. Ok, vamos seguir em frente. Como é que essa narrativa é construída, afinal? Porque ela não aparece do nada, né? Existe sim uma verdadeira indústria que lucra e muito com essa estética da pobreza. Um exemplo super atual disso? Influenciadores. Tem gente que constrói toda uma imagem de pessoa simples, da comunidade, para criar aquela conexão, sabe? Para ganhar confiança. E aí usa essa plataforma para divulgar coisas como o joguinho do tigrinho, que muitas vezes só prejudica justamente o público que confia neles. E essa apropriação vai mais longe ainda, chegando no mercado de luxo. Dá uma olhada nesse valor. R$10 mil. É o preço de um tênis de grife que é vendido já destruído. A moda pega a estética da pobreza, a roupa rasgada e transforma num artigo de luxo, num símbolo de status para quem, ironicamente, nunca passou por nada daquilo. Na música, isso também é muito forte. A gente ouve direto o lema "A favela venceu". É um grito de orgulho, claro, mas se a gente para pensar, quem venceu, na maioria das vezes, foi o artista, o indivíduo que estourou e saiu de lá. A favela, a comunidade, continua enfrentando os mesmíssimos problemas estruturais de sempre. Tá, mas e aí? Qual é a consequência disso tudo para a sociedade? Que efeito tem consumir esse tipo de narrativa todo santo dia? Aqui está o X da questão. Se a gente acha inspirador alguém sobreviver no meio do caos, para que mudar o caos, não é mesmo? A sociedade acaba ficando anestesiada. A miséria vira um tipo de espetáculo e a gente perde completamente o senso de urgência de que aquilo precisa ser combatido. Funciona como um ciclo, uma bola de neve. Primeiro, a miséria é romantizada. Aí, a sociedade fica anestesiada. Com isso, a pressão popular por mudanças de verdade diminui. E o resultado final? Inação. Os problemas reais, a desigualdade, a falta de oportunidade, ficam lá, intocados. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente. É muito mais fácil, muito mais cômodo, aplaudir a força do povo, o guerreiro, do que a gente admitir que, como sociedade, nós falhamos em garantir os direitos mais básicos para todo mundo. Até agora a gente falou do impacto na sociedade como um todo. Mas e para quem está vivendo na pobreza? Qual o peso psicológico que essa história toda carrega? É isso que a gente vai ver agora. Essa romantização, ela é o combustível perfeito para uma coisa chamada meritocracia tóxica. É aquela ideia de que, se fulano conseguiu superar tudo, então todo mundo pode. Só que essa lógica ignora, assim, completamente todas as barreiras sistêmicas que existem. Desigualdade, racismo, falta de acesso à educação. O que acontece é uma transferência de culpa muito cruel. Em vez de a gente discutir o sistema, a desigualdade, a falta de políticas públicas, a culpa cai toda no colo do indivíduo. A pessoa passa a ser julgada pela falta de esforço ou por não ter sido forte o suficiente. E a consequência disso é devastadora. Porque se a pobreza é vista como uma prova de superação e a pessoa não vence, a mensagem que fica é que a culpa é dela. Isso cria um peso, um sentimento de fracasso e culpa que é simplesmente desumano.
Então tá bom. Diante de tudo isso, como é que a gente sai desse ciclo? Bom, o caminho passa por repensar o jeito que a gente conta e também o jeito que a gente consome essas histórias. O equilíbrio é chave aqui. Reconhecer a força das pessoas é uma coisa, é super válido. O que não dá é para usar essa admiração como desculpa para a gente ignorar a dor e o sofrimento que elas enfrentam. No fim das contas, a conclusão é bem direta. O desafio de verdade não é ficar procurando poesia na miséria. O desafio é combater a miséria. Toda a energia que a gente gasta aplaudindo a resiliência deveria ser canalizada para exigir mudança de verdade. Então, fica aqui a reflexão final. Enquanto a gente tratar a miséria como poesia, a gente vai continuar aceitando que nada mude. A romantização da pobreza é sutil, está em todo canto. Fica a pergunta para a gente refletir. Será que, sem perceber, a gente já não foi levado a romantizar a pobreza alguma vez? É algo para a gente ficar de olho.